Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Segunda-feira de carnaval, estamos aqui falando sobre Vasco da Gama, sobre seleção brasileira, sobre Copa do Brasil, né? E vamos juntos trazer mais informações. Quero falar sobre a preparação do Vasco para o jogo contra o Trem. Será que o técnico Maurício Barbieri está gostando, né, desse trabalho? Foram dois clássicos, jogando bem, perdeu para o Fluminense, ganhou do Botafogo. Teve aí alguns dias de descanso, agora a preparação para pegar o trem lá em Brasília, quinta-feira no estádio Mané Garrincha. Vasco joga pelo empate. Vamos falar também do Orediano, como está a recuperação deste jogador e será que o Vasco segue no mercado buscando reforços? E Neymar vai parar por muito tempo? Pois é, vamos atualizar você a partir de agora. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Wellington Campos FC, tá passando aí embaixo, esse vermelhinho aí. Não paga rigorosamente nada para se inscrever e você dá aquele like, né, aquele joinha. Você também habilita o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações e opine. A sua opinião é muito importante aqui no nosso canal. Quero agradecer você já de imediato e depois da vinheta a gente traz todas as informações. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos então trazer as notícias desta segunda-feira, conversar com vocês, é sempre um prazer muito gostoso e quero antes agradecer a equipe da doutora Camila Paz, cirurgiã dentista em Goiânia, fazendo um trabalho sensacional de harmonização orofacial. Você pode acompanhar também a doutora Camila Paz nas suas redes sociais e ter um sorriso maravilhoso. Faz contato aí com a equipe dela, 62 99955 2392. É esse o telefone para você ficar com um sorriso lindo, lindo, porque sorrir faz bem. Obrigado, doutora Camila Paz e sua equipe. Forte abraço. Muito bem, o Vasco da Gama treinou ontem, domingo de carnaval, treinou hoje, segunda de carnaval, treina amanhã, na quarta faz a apresentação do Manuel Capasso, né, o argentino que finalmente foi anunciado como reforço do Vasco. Houve uma dificuldade na questão do pagamento, como que o Vasco ia pagar, porque a inflação lá na Argentina é muito alta e isso sempre traz uma dificuldade grande na hora dos clubes negociarem seus atletas em moeda estrangeira. Já foi assim com o garoto Luca Orediano e agora com o Manuel Capasso, de 26 anos. O importante é que ele já se juntou ao grupo, já está treinando, vai depender agora da transferência internacional, do visto de trabalho, né? E também para que ele possa estrear pelo Vasco da Gama. Quem já viu jogar gostou bastante e acredita que ele e o Léo vão fazer uma dupla de zagueiros aí de muita responsabilidade para o setor defensivo do Vasco da Gama. E vai fechando aquele setor que durante anos, principalmente na Série B, foi uma dor de cabeça terrível. Eram muitos gols de cabeça, né? Eram gols aí bobos, enfim, mas essa defesa que foi montada já deixa o técnico Maurício Barbieri e o torcedor vascaíno bem mais confiantes. Para o jogo de quinta-feira contra o Trem do Amapá, o Léo Jardim deverá ser o goleiro, já que o técnico Maurício Barbieri tinha falado em dar uma sequência a ele, com o Lucas Piton na lateral esquerda, o Puma Rodrigues na direita e o Miranda junto com o Léo, uma dupla de zaga que vem também trabalhando bacana, né, dando o show. Jair entra nesse meio campo e inclusive na TV Vasco da Gama subiu no material com os garotos, o Barros e também o próprio Rodrigo. Rodrigo tem 20 anos, é um jogador lá de Alagoas. Vou pegar o nome da cidade dele, até anotei aqui. Ele é de Barra de São Miguel, em Alagoas, e o Barros é pernambucano, da tribo Pacararu, né? Pacararu, é a tribo do Barros.
é um indígena que o Vasco da Gama tem, é muito legal isso aí. O Vasco é o time de todas as etnias e é um garoto que tem muito potencial, conversa bem aos 18 anos, joga, né, com elegância, se impõe ali no meio-campo. Eu fiquei observando tanto no jogo com o Fluminense como no jogo com o Botafogo. Gostei muito do Barros, como gostei do Rodrigo. Cheguei a ver o Rodrigo naquele time base do Vasco como lateral direito, improvisado. E depois o Emílio Faro me falou, não, Hélio, a posição dele é volante e não lateral. Ele estava quebrando um galho ali pela lateral e jogou direitinho. E o torcedor está gostando do Rodrigo, 20 anos, e do Barros, 18 anos, duas crias da casa. E eles falaram das dificuldades de família para ter dinheiro, né, para treinamentos, para lanches, e depois as famílias melhoraram o condicionamento, vieram morar no Vasco da Gama e hoje já aparecem na equipe principal do Vasco. Você, quando tem um time bem estruturado, um time forte, essa meninada, quando entra, encaixa. O problema é quando você tem que botar a meninada para ser a solução. Aí você acaba queimando uma geração, como o Fluminense queimou naquele time que ganhou a Copa São Paulo com o Sérgio Cosme em 1989, me lembro bem, e teve que subir todo mundo, né? Os Marcelo, Silvio, aquela garotada toda, e acabou queimando uma geração. E depois o Vanderlei Luxemburgo foi lá, pegou alguns jogadores, levou para o Bragantino e fez uma equipe competitiva do Bragantino naquela época do Nabi Abichedi. Então o Vasco hoje com um time estruturado, com jogadores experientes, essa meninada entrando, a ideia é sobressair. Mas será que o Maurício Barbieri está gostando desta movimentação após os clássicos? Ele viu evolução no seu time? Ele vê o Vasco da Gama crescendo, o Vasco já tem uma identidade, já tem uma cara. E eu recuperei essa parte da entrevista coletiva dele e ele falando, já são 10 jogos em menos de um mês e o Vasco suportando bem essa carga e crescendo. Fala, Barbieri. A gente já tem quase 10 jogos aí, independente da equipe que ficou aqui ou que foi, já tem quase 10 jogos. Então a gente tem tido pouco tempo para treinar algumas situações, dentre elas essas questões técnicas, que são uma questão que você precisa treinar constantemente e esperar, porque o resultado não vem de imediato, você precisa seguir. Então, como a gente tem tido um intervalo muito curto entre os jogos, a gente tem focado quase que exclusivamente nos trabalhos táticos, de movimentação, até porque cada adversário tem uma maneira de atuar, mudam-se os espaços, mudam-se às vezes a maneira de atacar, muda-se a maneira de defender, como a gente mudou contra o Fluminense. Então a gente, pelo tempo que tem tentado focar mais nessa área. Eu acho que à medida que a gente possa ter mais semanas abertas, intensificar os trabalhos de finalização e técnicos, a gente vai desenvolver, vai melhorar os jogadores. Eles também, com confiança, tendem a ter um aproveitamento melhor. O segundo ponto era... sobre jogar bem fora dos clássicos, fora desses grandes momentos. Sim, eu acho que a gente vem fazendo boas partidas. A gente fez uma boa partida contra o Nova Iguaçu, fez contra o Resende. Eu acho que talvez o Volta Redonda foi uma partida um pouco fora da curva, mas a gente também criou boas oportunidades, teve um pênalti perdido. Eu acho que a gente vem tentando construir, vem construindo uma identidade. Ser uma equipe que procura atacar o adversário, que procura ser bastante intensa, bastante agressiva. Às vezes a gente muda o formato ou a estrutura, mas não muda a ideia inicial de pressionar, de tirar o espaço e de, quando tiver a bola, buscar o gol. Claro que o adversário muitas vezes condiciona, às vezes tem que trabalhar um pouco mais para movimentar eles, para criar mais espaço. Em outros momentos você consegue ser mais direto, mas a ideia geral a gente tem mantido e eu estou satisfeito até o momento. Barbieri, aqui Bruno Marinho do Globo, tudo bem? Barbieri, queria te fazer duas perguntas. A primeira em relação a o que esses clássicos mostram a você em relação ao elenco do Vasco. O time já me parece já tem uma formação ali mais ou menos pronta, uma maneira de jogar, mas em termos de peças, o que esses clássicos disseram para você em relação ao elenco do Vasco? E a respeito do Orellana, né, que é um jogador que está tendo uma dificuldade para ter uma sequência de jogos, mesmo que seja no banco de reservas, né? O que tem acontecido com o jogador que tem tido tantos problemas físicos nesse começo de temporada? Olha, em relação ao elenco, né? Muitas vezes a gente não tem falado mais sobre isso. Isso não quer dizer que a gente ignore
os pontos onde a gente entende que tem que melhorar, a gente continua nessa busca. A gente continua buscando peças que possam vir ajudar, que possam vir a fortalecer ainda mais o elenco. Essa busca é constante e tem sempre uma troca muito boa entre a direção, eu. O que eu acho que fica de positivo nesses clássicos é que, em função de algumas circunstâncias, a gente precisou usar os garotos e eles deram uma resposta mais do que positiva. Então eu acho que esse é o maior saldo de todos. Contra o Fluminense a gente entrou com um meio campo jovem, extremamente jovem, ainda pouco experimentado, eles deram uma resposta positiva, hoje de novo outra resposta positiva, e isso deixa a gente feliz porque eu entendo e é normal que a gente fale muito do resultado, né, como o trabalho do treinador, mas o trabalho do treinador não se resume apenas ao resultado. Desenvolver os jovens também é parte do trabalho do treinador, e eu acho que os jovens que entraram mostraram potencial, têm demonstrado crescimento, são soluções que a gente ganha para o restante da temporada, sem de fato esquecer, como eu falei anteriormente, que a gente segue na busca de fortalecer ainda mais esse elenco. Sobre o Orejano. O Orejano. O Orejano eu acho que é mais um processo de adaptação que a gente está enfrentando com ele ali, tem uma dificuldade da língua, ele é um menino muito introvertido, então eu acho que em algum momento ele estava sentindo algum incômodo e não quis falar, e a gente continuou trabalhando. Depois, quando ele falou, a gente tentou ajustar isso, e a gente não estava conseguindo dar sequência para ele. Ele entrou no último jogo, entrou bem, mas depois do jogo ele voltou a relatar um incômodo. A gente entendeu que era melhor avaliar com calma para não correr o risco disso virar um problema maior, né? E da gente conseguir trabalhar e conseguir ter ele para o restante da temporada. Isso acho que é mais uma questão de adaptação, da gente entender melhor ele, dele estar se adaptando à maneira do clube trabalhar, a minha maneira de trabalhar. É um processo que é natural e é individual, né? Cada ser humano é um, e no caso dele a gente tem tido essa dificuldade inicial, mas é algo que a gente vai solucionar rápido. Aí então, o Maurício Barbieri, o que você achou das falas, né, do técnico do Vasco da Gama? E falou também sobre o Orejano. Eu já tinha comentado isso aqui com vocês e é importante isso que o Vasco está fazendo. Tira de circulação o garoto, dá um tratamento importante para ele, deixa recuperar, faz um reforço muscular. E essa questão do idioma, jogador introvertido, vai precisar, né, ficar mais familiarizado com o clube, com a cidade do Rio de Janeiro, com o Brasil, e vai crescer na hora certa. Tem muito talento este garoto aí. E a gente torce muito por ele no Vasco da Gama, o Luca Orejano. Quero falar sobre o Vasco que joga quinta-feira, 9h30 no Mané Garrincha. É importantíssimo a vitória, até para o Vasco subir no ranking da CBF, isso vale pontos. Também para que o Vasco chegue à próxima fase e conquiste aí uma boa vitória diante do trem do Amapá, que já está fora das oitavas da própria Copa Verde, né? E o Vasco, com todo respeito à equipe do Amapá, é o grande favorito desse jogo aí. Não para empate, mas sim para uma boa vitória. Lógico que tem que respeitar o adversário e fazer um jogo importante. Sobre Neymar, eu digo para você o seguinte: ele não tem fratura inicialmente no tornozelo direito, mas pode ter aí algo que tenha afetado o ligamento. E a preparação do Neymar, a recuperação, vai ficar mais difícil. Inicialmente, os médicos do Paris Saint-Germain estão trabalhando com uma recuperação de 3 a 4 semanas. A tendência é que Neymar fique fora do jogo de volta em Munique contra o Bayern, né, de Munique. O Paris Saint-Germain tem que vencer esse jogo fora de casa por diferença de 1 gol para levar para a prorrogação. E o Neymar é muito importante nesse time de Mbappé, de Messi, de Marquinhos, outros jogadores importantes do Paris Saint-Germain. Estamos torcendo pela recuperação do craque Neymar e até para que o Ramon, quem sabe, possa contar com ele no amistoso com Marrocos, né, lá em Marrocos, no dia 25 de março. Mas primeiro vamos saber a real situação dessa lesão que é crônica no tornozelo direito do Neymar aos 31 anos.
Quero agradecer a sua participação, quero a sua opinião também, opine e pedir para você se inscrever no nosso canal. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada para participar do nosso canal. Peço também para dar o like, o joinha, para habilitar o sininho na palavra todas, para receber todas as nossas notificações, espalhar para os seus amigos nos grupos do WhatsApp, né? Eu quero que você me ajude nesse trabalho aí. Precisamos crescer ainda mais e eu conto com todos vocês. Muito obrigado. Deixa eu agradecer a equipe da doutora Camila Paz, a harmonização orofacial, que é um trabalho fantástico, sensacional. E você faz contato com a equipe dela pelo 62 999 55 2392. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.